Naqueles tempos antigos do interior do Brasil, quando o sertão ainda era governado pela força dos coronéis e pelo peso da palavra de um homem, existiam eros que podiam destruir uma vida inteira. As fazendas eram como pequenos mundos isolados. Quem tinha terra tinha respeito. Quem tinha dinheiro mandava. E quem perdia a honra carregava a vergonha diante de toda a vila. As estradas eram de barro. Os dias começavam antes do nascer do sol. O gado, a seca e as colheitas comandavam a vida das pessoas. Mas havia algo ainda mais poderoso do que a fome ou o dinheiro: as escolhas. Porque um homem pode fugir da justiça dos outros, mas nunca consegue fugir da própria consciência. E às vezes o destino demora, mas coloca cada pessoa exatamente diante das consequências daquilo que plantou. Essa é a história de um homem que trocou o amor verdadeiro pela ambição. Um homem que humilhou a mulher que mais lutou ao lado dele, e descobriu tarde demais que riqueza nenhuma compra paz. Mas também é uma história sobre perdão, reconstrução e sobre como algumas pessoas só aprendem depois de perder quase tudo. Se você acredita que caráter vale mais que dinheiro, e que toda mudança precisa ser provada com atitudes, já se inscreve no canal e acompanha essa história até o final, porque ela vai mexer fundo com você. O sol queimava forte naquela manhã, quando Augusto atravessava a estrada principal da fazenda montado em seu cavalo castanho. Atrás dele, segurando sua cintura, estava Celina, filha do coronel Brandão, dono das maiores terras da região. Ela usava vestido claro, sombrinha rendada e perfume importado. Tinha mãos delicadas, acostumadas ao conforto e ao luxo. Celina ria alto enquanto Augusto mostrava as melhorias que fazia na propriedade. Augusto tinha 38 anos, era respeitado na região e conhecido como homem trabalhador. Alto, forte, marcado pelo sol e pela lida do campo. Mas por dentro, carregava um vazio que vinha crescendo havia meses. Foi então que ele viu, perto do galpão velho, uma mulher tentava levantar um saco pesado de milho sozinha. Vestia roupas simples, pés cobertos de poeira, cabelos presos às pressas num coque desalinhado. O esforço fazia suas mãos tremerem. Augusto puxou as rédeas devagar, porque aquela mulher era Helena, sua ex-esposa, a mulher que tinha trabalhado ao lado dele durante 12 anos, a mulher que ele abandonou. Helena ergueu o rosto. Os olhos cansados encontraram os dele, e naquele instante Augusto sentiu algo quebrar dentro do peito. Não havia ódio naquele olhar, nem pedido, nem humilhação, só uma dignidade silenciosa, que machucava mais que qualquer acusação. Augusto desceu do cavalo por impulso. Mas antes que pudesse dar um passo, Celina apertou o braço dele. Nem pense nisso. Augusto olhou para ela. Ela não consegue levantar aquilo sozinha. Celina soltou uma risada baixa. E desde quando isso é problema seu? Augusto ficou imóvel. Helena percebeu. Tentou levantar o saco novamente, sem pedir ajuda. E foi justamente aquilo que destruiu Augusto por dentro, porque ela não implorava, não reclamava, não fazia cena. Ela apenas continuava sobrevivendo, sozinha. Augusto sentiu vergonha, uma vergonha tão forte que quase não conseguia respirar. 4 meses antes, ele tinha deixado Helena para ficar com Celina. Tinha trocado anos de companheirismo pela promessa de status, riqueza e influência. Celina representava portas abertas, negócios melhores, prestígio na região. E Augusto, vaidoso e ambicioso, caiu naquela armadilha sorrindo. Agora, vendo Helena sozinha debaixo daquele sol, ele começava a enxergar a monstruosidade do que tinha feito. Vamos embora, Celina disse friamente. Augusto hesitou, mas acabou montando no cavalo novamente. E enquanto se afastava, viu Helena finalmente conseguir erguer o saco sozinha. Aquilo perseguiu ele o resto do dia. Se essa história já começou mexendo com você, deixa o like agora, porque o que esse homem ainda vai enfrentar vai fazer você sentir raiva, tristeza e esperança ao mesmo tempo. Naquela noite, Augusto não conseguiu dormir. Celina falava sobre vestidos, festas e viagens, enquanto ele encarava o teto escuro do quarto. A imagem de Helena voltava sem parar. As mãos machucadas, o suor escorrendo, o silêncio digno. Na manhã seguinte, Augusto decidiu levar mantimentos escondido para ela. Separou farinha, feijão, carne seca e remédios. Mas antes de sair, Celina apareceu na varanda. Vai levar isso para ela, não vai? Augusto congelou. Eu só quero ajudar.
Celina se aproximou lentamente. Você já escolheu, Augusto. Homem de verdade sustenta a escolha que faz. Eu não posso fingir que ela não existe. Celina sorriu sem humor. Pode sim, você já está fazendo isso há meses. Augusto baixou a cabeça. Então ela soltou a ameaça: se você voltar atrás comigo, meu pai acaba com você. E Augusto, pela segunda vez, escolheu a covardia. Desfez a carroça inteira. Naquela noite ele chorou escondido no curral, porque finalmente tinha entendido que não estava apenas perdendo Helena, estava perdendo a si mesmo. Você já se arrependeu de uma escolha que parecia certa no começo? Comenta aqui embaixo, porque às vezes o maior castigo vem justamente quando a consciência acorda tarde demais. Os dias passaram pesados. Augusto tentava seguir a vida, mas tudo dentro dele estava quebrado. Foi então que o velho padre Estevão apareceu na fazenda, um homem conhecido por nunca aliviar a verdade. Ele sentou diante de Augusto e perguntou diretamente: você consegue dormir sabendo o que fez? Augusto ficou em silêncio. O padre continuou: Helena trabalhou ao seu lado quando você não tinha nada, carregou água, tratou animal doente, passou fome junto com você. E na primeira oportunidade de subir na vida, você trocou ela como se fosse um objeto velho. Cada palavra acertava Augusto como martelo. Eu errei, ele admitiu. Errou pouco não, meu filho. Você destruiu alguém que te amava. O silêncio ficou pesado. Então o padre falou baixo: ainda dá tempo de virar homem, mas não vai ser fácil. Naquela mesma noite Augusto decidiu terminar tudo com Celina. Mas quando contou sua decisão, ela sorriu, um sorriso frio, e então disse: eu também estou esperando um filho seu. O mundo de Augusto desabou. Ele ficou sem chão, sem saber que aquilo era apenas o começo da pior manipulação da vida dele. Compartilha essa história com alguém que acredita que mentira e ambição sempre acabam cobrando um preço. As semanas seguintes foram um inferno. Celina controlava cada passo de Augusto. E enquanto isso, Helena adoecia trabalhando sozinha. Os empregados comentavam escondido. A vila inteira começava a falar. Mas Augusto continuava preso, até o dia em que descobriu a verdade. Numa tarde silenciosa, ele voltou mais cedo para casa. E viu Celina retirando enchimentos de tecido por baixo do vestido. A barriga era falsa. A gravidez nunca existiu. Augusto sentiu o sangue ferver. Toda culpa, todo medo, toda prisão emocional, tudo tinha sido baseado numa mentira. Quando confrontou Celina, ela não demonstrou remorso algum. Apenas disse: você só ficou porque queria uma desculpa para continuar sendo covarde. Aquilo destruiu Augusto, porque no fundo, ela tinha razão. Ele expulsou Celina da fazenda naquele mesmo dia, mas o estrago já estava feito. O coronel Brandão usou sua influência para arruinar Augusto financeiramente. Augusto perdeu terras, perdeu contratos, perdeu respeito, e pela primeira vez em muitos anos, ficou sozinho, completamente sozinho. Foi então que ele tomou coragem para ir até Helena. Ela morava numa casinha simples perto do rio. Quando abriu a porta e viu Augusto ali, não demonstrou surpresa, só cansaço. Augusto caiu de joelhos diante dela, sem orgulho, sem desculpas, sem máscara. Me perdoa. Helena ficou em silêncio. Augusto chorava como homem destruído. Eu fui fraco, covarde, egoísta, e destruí a única coisa boa que eu tinha. Helena respirou fundo. Os olhos dela marejaram, mas a voz continuou firme. Perdão não apaga o que aconteceu, Augusto. Eu sei, e palavras não mudam ninguém. Eu sei. Ela olhou fundo nos olhos dele. Então prova. E foi ali que começou a verdadeira transformação, não com promessas, mas com atitudes. Augusto passou a trabalhar dobrado, consertava a casa dela, cortava lenha, levava comida, ajudava sem exigir nada em troca. Meses viraram anos, e pouco a pouco, Helena percebeu que aquele homem realmente tinha mudado, não porque dizia, mas porque demonstrava todos os dias. Até que numa noite simples, sentados na varanda sob a luz do lampião, Helena finalmente segurou a mão dele novamente. E Augusto entendeu uma coisa que carregaria até o fim da vida: amor verdadeiro não se conquista com riqueza, poder ou orgulho. Se conquista com presença, com caráter, com constância, com coragem de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E daquela vez, ele finalmente tinha aprendido.
Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Porque aqui cada história carrega dor, verdade, emoção e principalmente a esperança de que pessoas podem mudar. Mas só quando provam isso com ações.